Sejam bem-vindos a mais um podcast nesta página maravilhosa, meus amores! Aqui é Pérola Bittencourt, estamos em mais um episódio do Fofocas Terapêuticas. Estou animada para estar aqui com vocês hoje. E hoje eu tenho um convidado muito especial e a gente vai falar sobre doação de sangue, a importância que isso tem, vai trazer alguns detalhes a mais para quem também tem curiosidade de praticar esse ato muito lindo, porque isso também é prosperidade, gente. Doação é prosperidade. E a gente tem que entender que doação não é necessariamente só dinheiro. Então, eu achei bem legal quando eu conversei com o Edilson do tema que ele ia trazer, porque a gente pode falar de abertura de prosperidade também é ajudar o outro, é salvar a vida do outro, doar algo que nós podemos doar que pode mudar literalmente a vida de uma pessoa. Mas antes de eu chamar o Edilson aqui, bora falar um pouquinho do mundo de Pérola, o que está acontecendo por aqui. Nessa semana, nós estamos trabalhando muito forte aqui nos tratamentos essa semana Prosperidade, como sempre, né? O grupo de tratamento ainda está ativo do grupo, e tem pessoas que estão entrando na lista de espera para o tratamento do Portal 44. Então, se você quer fazer parte do Portal 44, que está aí daqui a pouquinho, me manda mensagem aqui abaixo, eu tenho os contatos aqui abaixo, entre em contato comigo pelo Instagram, que eu te coloco na lista de espera para o tratamento de prosperidade do Portal 44. São tratamentos muito poderosos para ajudar você a começar esse alinhamento com a prosperidade, tá? E nesse momento também estamos trabalhando limpezas energéticas profundas, tanto no pessoal da mentoria, quanto para quem quer aprender a limpar a própria energia. Então, se você tiver esses interesses, me chama. E algumas pessoas têm me perguntado sobre como é que faz para conversar comigo, como é que faz para ter uma análise, um diagnóstico. Aqui abaixo eu vou deixar o formulário da sessão de diagnóstico, gente. Eu faço uma sessão de diagnóstico semanalmente, com uma média gratuita de uma média de umas 3 pessoas, né? Então, são vagas limitadíssimas por semana. Se você quiser passar por essa sessão, clica aqui, porque eu vou te dar um passo para você começar a se alinhar com a tua prosperidade, com leveza, dentro da tua necessidade. A gente entender o que está acontecendo, por que a prosperidade não veio ainda da forma que você merece. Então, querendo fazer essa sessão de diagnóstico, vou deixar o formulário aqui. E é isso, meus amores. Agora a gente vai chamar o Edilson aqui para a gente bater esse bate-papo. Vocês sabem que hoje nós temos uma fofoca da boa. E óbvio que quem conhece aqui já sabe que a gente termina com fofocando com os oráculos. Então não sai daí, porque a gente fofoca e os oráculos também. E bora lá chamar o Edilson para conversar com a gente. Boa noite, Edilson. Como é que você está? Boa noite, Pérola. Boa noite a todos os seus telespectadores. É um prazer imenso participar dessa live com você no seu canal do YouTube. Estou muito feliz. Vamos falar sobre sangue salvar a vida, né? Sim, é um prazer ter você aqui, Edilson. Para quem não sabe, o Edilson ele é palestrante, né? Nós nos conhecemos já há alguns anos, nos conhecemos palestrando, inclusive, e ele tem esse movimento de doação muito bonito. Ele já doa há muitos anos sangue e salvando, faz uma campanha nacional muito forte. Eu queria que você trouxesse assim para a gente, primeiro, né? Por que você começou a doar sangue? O que te moveu a fazer isso? Foi alguma história? Foi uma curiosidade? Como é que foi? Como é que isso começou a virar algo, uma prática comum na sua vida? Pérola, quando eu tinha 18 anos de idade, há 32 anos atrás, porque hoje eu sei que com 16 anos já pode doar sangue. Na época era depois dos 18. Edilson, só um Aí, momentinho, desculpa te interromper, eu esqueci de pedir, porque eu estava conversando com você antes, já enlouquecida, porque eu sou fofoqueira aqui. Eu esqueci de pedir para você se apresentar para o pessoal, então apresenta sobre você, sobre o teu trabalho, sobre as suas palestras, porque eu me empolguei, gente, eu estava conversando com ele antes, então eu esqueci, acontece. é, meu nome é Dilson Gomes, eu sou palestrante, eu faço um trabalho na rádio e televisão do Brasil, falando um pouco da minha história como doador de sangue para incentivar pessoas a doar sangue. E fiz palestra em vários estados brasileiros e cidades. E hoje, atualmente, eu estou nessa campanha forte, porque os bancos de sangue do Brasil, aqui do Paraná, estou falando do Paraná, cidade de Toledo, aqui na fronteira, e do Brasil, os estoques são muito baixos. O governo estadual, o governo federal não tem campanha assim forte na televisão, no rádio, e, consequentemente, as pessoas não doam sangue, né? E a 13 minutos acontece acidente de carro no Brasil, e, consequentemente, alguém vai precisar de sangue.
E só sabe, sangue não substitui com uma dor, você toma medicamento, não. Se não tiver sangue, você vai morrer, infelizmente. Entendi. E como é que foi? Como é que você começou a doar sangue? Alguém te convidou? Você ficou sabendo? Ainda mais que a gente sabe, como você falou, que no nosso país não é tão incentivado. Como é que foi esse processo? Quando eu tinha 18 anos, uns amigos meus foram para a Marinha, que é a aeronáutica, e lá eles começaram a doar sangue. Aí me incentivaram, eles vão doar sangue. Aí eu fui doar sangue pela primeira vez, 18 anos de idade. E quando foi com 3 meses, eu fui de novo e me acostumei, né? É uma coisa que não dói, só faz o bem para quem recebe, melhor ainda, o bem para quem doa, melhor ainda para quem recebe. Porque quando a gente doa sangue, a gente recebe um bocado de exame que você faz, né? Uns 14 ou 15 exames de sangue, toda vez que você doa sangue. E nisso eu fui me acostumei a doar sangue. Isso eu morava no interior do Rio Grande do Norte, uma cidade chamada El Marinho. Eu tinha que doar sangue na capital. Era 1 hora de ônibus. E aí comecei a doar. Aí depois, eu vim morar na capital, continuei doando e saí do Rio Grande do Norte, fui para Minas, hoje estou no Paraná. E aonde a cidade que eu ia morar, eu doava sangue. E nessa trajetória já está com 32 anos. Comecei a doar sangue com 18 anos e agora em março, daqui a 2 meses, em maio, aliás, nós estamos em março, faz 32 anos que eu dou sangue. Faz muito tempo. E cada doação de sangue vai para 4 pessoas e o homem pode doar 4 vezes durante o ano e a mulher doar 3 vezes. Interessante. E o que te moveu a continuar? Porque uma coisa é começar. O que bateu em você na tua cabeça ou na tua emoção que você falou, nossa, não vale a pena? Porque você doa 3 vezes ao ano, você está sempre ali. Como é que como é que isso surgiu assim para você? Você falou, não, eu vou levantar essa bandeira, eu vou defender essa causa. Tanto é que você já fez propagandas em rádio, em TV, falando sobre isso. O que te moveu internamente falou, não, eu vou incentivar esse tipo de movimento? A minha mãe, ela me incentivava depois disso, né, para eu ligar, para eu lembrar, para eu doar sangue. E eu via também as pessoas pedindo muito sangue no rádio, naquela época que estava precisando de sangue, e eu ia doar, né? Eu via e eu ia doar sangue. E assim, porque hoje com a internet, com tudo, mas ainda há muitos mitos e as campanhas dos governos do Estado Federal faz é muito pouco em relação à doação de sangue. Muita gente, podia mais gente doar sangue, mas por mito, por informação, por falta de conhecimento, aquele mito que doar sangue emagrece, que engorda, que você vai passar mal, que dói, tudo isso é mentira. Mas alguns grupos que podem doar sangue, que nas campanhas, nem nas entrevistas, nos pedem sangue, eles não falam. E por isso que o Brasil, pouca gente doa sangue, e eu ouvi no rádio essas pessoas, eu fui dando 1, 2, 3, e geralmente eu dou 4 vezes durante o ano. O homem pode doar 4 vezes, a mulher pode doar 3 vezes. Eu não desisti, né, Pela? Eu fui, me acostumei e vendo a situação crítica de que muita gente precisava de sangue, principalmente nas épocas Natal, Réveillon, Carnaval, Semana Santa, essas grandes festas no Brasil, que acontece muito acidente de carro, e eu fui doando e me acostumei. Aí fiquei até hoje. Não faz mal, não faz bem. E hoje eu levo essa minha história em entrevista, em rádio e televisão, para as pessoas que vão doar sangue. Fui convidado por o maior banco de sangue da América Latina, que é o de São Paulo. Eu fiz um vídeo de 1 minuto contando a minha história para incentivar as pessoas a doar sangue. E estamos na campanha, né? Ontem eu fiz a Rádio de Salvador, a Sociedade. Hoje eu fiz uma televisão no Maranhão e fiz uma rádio no Rio Grande do Norte. E isso, na média, por semana, dá em torno de, eu atingo, em rádio normal, sem ser por os aplicativos, em torno de 500 cidades em todo o Brasil. Porque os governos não fazem campanha, nem estadual, nem federal. Eles não têm esse interesse, porque se eles precisarem de sangue, eles têm, né? Aí quem os pobres, a classe mais da polícia, a favelado, tiver, precisar de sangue, realmente tem que ter alguém para doar ou campanha, né? Entendi. Eu tô vendo aqui a Terezinha deixou um comentário pra gente falando que o sangue dela
Deixa eu até aqui. Peraí. O sangue dela ela é O negativo, né? Ela é uma doadora universal, porém, ela só pode receber o mesmo tipo, né? Só pode receber o negativo de volta. É interessante quando a gente fala sobre isso, você que doa há muitos anos, tem pessoas que têm curiosidade, têm medo de doar sangue. Traz pra gente um pouquinho de como verdadeiramente funciona, quem pode doar sangue, e quais são, quem pode doar, quem não pode, e como você falou, alguns mitos que são mentiras sobre doação de sangue. Todo mundo, a partir de 16 anos de idade a 69 anos de idade, pode doar sangue. E algumas doenças que você tem, por exemplo, que é hipertenso, for controlado, pode doar sangue. Sangue não dói, mas assim, é um mito dos avós, fala que sangue dói, porque a agulha é grande e ela entra na veia. É a agulha quase o tamanho da veia. Introduz aqui no braço para puxar o sangue, mas não dói. Você não fala que você vai passar mal, mentira, não passa mal. Algumas pessoas passam mal porque tem medo de sangue ou por algum outro motivo, mas doar sangue não passa mal. Há 32 anos atrás, eu pesava 80 quilos. E 32 anos passou doando sangue, eu estou com 84 quilos. Não engorda, isso é um mito também, que engorda. É um mito também que quem doa sangue uma vez tem que ficar doando, porque o sangue vai engrossar, isso é mito também. Só pode doar sangue só uma vez, se quiser. E se doar sangue a cada 3 meses, no caso do homem, a cada 2 meses, também não vai fazer mal nenhum, nem antes, nem durante, nem depois. E tem alguns grupos que não são falados nas entrevistas, mas se você pesquisar, está lá escrito, a gente não fala por preconceito, quem tem tatuagem no corpo, a tatuagem seja feita há mais de 6 meses, pode doar sangue. Quem tem pince pode doar sangue. Homossexual pode doar sangue. E quem fuma só maconha também pode doar sangue. No caso da maconha, tem que ter fumado na última vez 12 horas antes. Quem bebe socialmente também pode doar sangue. Só que isso aí não é falado nas entrevistas. Mas se você pesquisar lá, vou lá no Ministério da Saúde, no Secretaria da Saúde, está tudo escrito. Mas eles não falam por preconceito. O Brasil é um país muito preconceituoso, né? Eles não falam sobre isso. Mas esses grupos podem doar sangue. E conheço muita gente que doa sangue. Há 30 anos atrás não podia. Tatuagem podia doar sangue, quem tinha tatuagem, homossexual não podia doar sangue, quem tinha pins, e quem fumava maconha, quem bebia, não podia doar sangue. Mas, por decorrer dos anos, foi fazendo estudos no Brasil, fora do Brasil, são pessoas que têm saúde normal, podem doar sangue tranquilamente. E você entrar na rede social desses bancos de sangue, você vai ver, geralmente, muita gente com tatuagem, com pins, que doa sangue. E o sangue dele é igual ao meu, que eu não bebo, eu não fumo, não tenho tatuagem, não uso droga, não tenho pince, não tenho nada. O sangue dele é bom igual ao meu. Só que as campanhas que, aliás, quando faz, que na maioria dos estados, por exemplo, no Rio Grande do Norte, a governadora lá, 2 mandatos, nunca fez uma campanha de sangue lá, nunca. Hoje, quem faz a campanha bonita é Ceará e Minas Gerais. Mesmo assim, é uma campanha mal feita, porque eles não dizem a verdade sobre a doação de sangue. E há muitos mitos de pessoas que, no caso, vai receber, que o sangue. Porque antes, quando eu sou doador de sangue há 32 anos, mas quando tira o sangue para passar para outra pessoa, são feitas uma bateria de exame. E há 30 anos, as brechas, você pegar alguma doença, principalmente DST, doença sexualmente transmitível, demorava 30 dias a 60 dias. Hoje não, 7 dias. As brechas ficaram muito pequenas, porque o tempo foi avançando, a tecnologia. Se você pegar qualquer DST e for doar sangue, antes do sangue ser transmitido da pessoa, mas a brecha no máximo é 7 dias. É muito seguro receber sangue também, não é só doar, é receber. Muita gente tem medo, inclusive tem uma religião, eu acho que Testemunho de Jeová, que ele não aceita sangue, né? Não pode. Para quem quer nessa religião, tem que estar na justiça, os médicos, para poder receber o sangue. Porque existe esse mito de 30 anos atrás, que sangue de outra pessoa vai contaminado. Não, não é, porque existe uma série de exames. Não é, muita gente acha que tira meu sangue e já passa para outra pessoa, não. Vai fazer mais de 20 exames de sangue, mais de 20 exames de várias doenças, para depois ser passado para essa pessoa. E aquela bolsinha vai para 4 pessoas. Mesmo eu, em 32 anos, nunca dei nenhum problema de saúde, nada de doação de sangue, está lá no meu cadastro, nunca tive problema nenhum. Mas, mesmo assim, faz exame, qualquer um que foi doar. É muito seguro doar. E outras pessoas têm esse mito que quem vai doar sangue pode pegar uma doença. Não pega.
tudo, aquela bolsa é lacrada, chega, ninguém usa, só você. A agulha, a seringa entra na sua veia e só você que usa ele depois é descartável. Também não pega doença nenhuma. Tem muitos mitos sobre doação de sangue e a legislação trabalhista também atrapalha um pouco. Quem é DST, a legislação trabalhista fala que você só pode doar sangue uma vez por ano. Se eu a cada 2 meses eu doar sangue, se eu levar o primeiro atestado, a empresa aceita. A outra, vindo do banco de sangue, ela não é obrigada a aceitar, porque a lei diz que só para receber um atestado de sangue por ano. As grandes empresas não, já tem uma campanha grande que elas fazem campanha para as pessoas doar sangue. As pequenas empresas não aceitam, só aceitam uma vez se doar sangue. Aí você pergunta, como é que você doa sangue esse tempo todo? Eu geralmente doava sangue no sábado, que eu estava de folga, e agora esse emprego que eu estou trabalhando, eu trabalho 6 dias por 2, e toda semana eu folgo 2 dias, aí eu faço a minha doação na conta de folga. Mas aqui em Toledo, o banco de sangue é só de segunda a sexta. No caso, tem que ir para Cascavel, uma cidade daqui 40 quilômetros, se você quiser doar sangue no sábado. Já em São Paulo, o Banco de Sangue de São Paulo é aberto de segunda a segunda. Dia 1º de janeiro, 25 de dezembro, carnaval, todos os feriados, você doa qualquer época do ano, se você quiser doar, de 7 a 18 horas. Já o resto do Brasil é até o sábado. Estado pequeno interior, até a sexta. Aí tudo isso atrapalha. E, assim, geograficamente, os bancos de sangue nas cidades são muito no centro. Quem mora muito longe, pegar 2, 3 ônibus, fica difícil doar sangue. E, geograficamente, o resto do Brasil tem estado, só tem 3 cidades que doam sangue, capital e mais 2. Tudo isso atrapalha a mais pessoas não doar sangue, né? Porque, além da falta de informação, a distância. Geralmente, as pessoas vão doar sangue quando alguém precisa. Um acidente de um parente, ou alguém fazer uma cirurgia. Mas essa doação não presta, porque, infelizmente, se for de acidente de carro, se estiver na UTI, de cada 10 pessoas que vai para a UTI, mesmo se doando sangue, 6 vai morrer, e 4 vai escapar. Isso é estatística, né? Eu estou dizendo. Você vai doar um sangue para uma pessoa e 50% ela vai morrer. E doar sangue para a família é muito complicado. Eu tenho experiência própria, não consigo doar para minha mãe, porque você está doando para a pessoa que você conhece, né? O bom é doar voluntariamente. Você nem sabe quem vai receber e nem você vai saber nunca. Isso é importante, você salvar a vida das pessoas, né? Doar sangue ela é importante. Tá falando aqui, a Terezinha falando. Aqui, olha, deixa eu colocar. Peraí. Meu sobrinho tem problema no coração. Disse que não quer receber coração de homossexual. Que absurdo. E ela está falando, as pessoas sentem preconceito. Por exemplo, se for homossexual, quem recebe também vira homossexual. Cada coisa. É engraçado a gente falar isso, porque tem muito uma visão muito complicada das coisas, né? Uma coisa tão simples que pode salvar a vida vira algo como eu vou virar isso, ou eu vou virar aquilo, ou eu vou pegar isso, ou eu vou pegar aquilo, quando nem é possível se tornar um homossexual só porque você pegou o sangue ou pegou o coração de alguém, e muito menos a questão da doença, que é bom a gente refrisar, gente, sim, bem antigamente, acontecia essas questões de você doar sangue, ou você doar, ou você receber, e você acabar doente. Só que hoje melhorou muito essa questão, o controle melhorou, é muito mais rigoroso, e tem essa questão dos exames que são feitos antes de ser liberado. Então é tudo muito mais seguro. Como a Edson falou, as coisas evoluíram bastante. Então, é mais seguro para fazer essa doação de sangue e para receber, então não tem que ter este tipo de preocupação. Óbvio que dependendo da condição física que você tenha, você pode ter limitações, porque tem isso também. Algumas pessoas têm constituição mais frágil, então tem que ter avaliado, dependendo do momento, enfim, mas aí são casos específicos, são casos pontuais. No geral, desde que você tenha boa vontade e a tua saúde esteja em dia, vá. Vá, porque se o seu sangue não for bom, eles vão descobrir e não vai ser usado, e tá tudo certo, entende? Só é uma boa questão de a gente falar do fazer. E eu queria perguntar, são 32 anos, como você sente que isso mudou a tua vida, ou tocou a tua vida? Porque não tem como você fazer algo por tanto tempo se isso não mexe com você de alguma forma, se isso não importa para você, não só de doação, como de divulgação.
Como isso tocou a tua vida? Como isso mudou a sua vida, a sua perspectiva de vida, a ponto de você realmente encabeçar uma campanha, ir atrás e divulgar? Pela, o mais importante para mim hoje não é ter doado sangue durante 32 anos, é a campanha que eu faço. Porque doar sangue, eu podia doar escondido, não publicar para ninguém, né? Toda vez que eu dou sangue, eu faço vídeo, eu posto e faço a campanha participando da rádio de todo o Brasil para incentivar as pessoas a doar sangue. Porque eu doando sangue 4 vezes por ano, cada bolsa de sangue vai salvar 4 pessoas, ia salvar 16 pessoas. E eu contando a minha história, não estou falando para você, ou na participação da rádio que eu faço toda semana no Brasil, e televisão, quantas pessoas não vai doar sangue por ver minha história, por os mitos, porque é uma coisa um médico falar sobre doação de sangue, é uma coisa eu falar que eu dou sangue, totalmente diferente. Eu sei o que estou dizendo, porque eu vivo isso há 32 anos, e eu já doei sangue na região Nordeste, Centro-Oeste e Sul do Brasil. E hoje, há 8 anos eu estou em Toledo, a minha doação aqui quem mora aqui, Toledo, Cascavel e Foz do Iguaçu, é doação para 3 países, é para o Brasil, para a Argentina e Paraguai. Vou explicar isso para ficar bem claro. Por que diz quem mora em Cascavel, Foz do Iguaçu, Toledo tem que doar sangue para esses 3 países, esses 2 países? Eu moro aqui na tríplice fronteira entre Brasil, Paraguai e Argentina. Daqui onde eu moro, é 2 horas de carro para a Argentina e 2 horas de carro para o Paraguai. Em Foz do Iguaçu, na Ponta da Amizade, tem muita moto dos paraguaios e da Argentina que vem para o Brasil, Foz do Iguaçu, no Brasil. Acontece muito acidente todo dia. E quando acontece um acidente dentro do Brasil, de moto, que eles se internam no hospital aqui, eles vão precisar de sangue. Esse sangue é do brasileiro. Alguma situação que eu doei sangue aqui, ficou 4 pessoas, ficou para 2 brasileiros, um argentino e um paraguaio. Porque os acidentes é aqui, eles não voltam para lá, só volta bom. E até porque não tem como voltar, se cada ele morrer no caminho, a SAMU pega e leva para o hospital, e geralmente é trauma de moto, precisar de sangue. Aí quem mora nessa região doa sangue para 2 países. No mesmo tempo, você doa sangue, vai para o brasileiro, para o argentino e para o paraguai, porque é fronteira, perto aqui. E eles não voltam para lá. Eles pegam o sangue aqui, ficam na UTI muito tempo, porque acidente de moto geralmente você fica muito tempo hospitalizado. Da UTI, depois vem para o quarto, vai aquele parte de fazer fisioterapia, que tem quebrado o ombro, o braço, a perna, se quebra todo. E aqui, todo dia, tem muito acidente de pessoas do Paraguai e da Argentina aqui. Aí, nos últimos 8 anos, minha doação de sangue está sendo para Argentina, Paraguai e Brasil. Por causa que nós somos muito perto e tem muita gente fora do país aqui, e se acidenta muito, porque são tudo pegado aqui, é muita moto. Quem foi em Foz do Iguaçu está xingando muito trânsito, muito acidente. Aí eles precisam doar sangue. E o que me motiva mais é você saber que você pode, tem condição, sabe o que está fazendo, e você salva a vida, sem troca de nada. Cada doação vai 4 pessoas. E você tem eu dou graças a Deus, eu tenho saúde. Quantas pessoas têm vontade de doar sangue e não pode por ter alguma limitação, alguma doença, né? E eu, graças a Deus, nesses 32 anos, nunca tive nenhum problema para doar sangue. Algumas vezes que eu fiz cirurgia, eu passei 6 meses sem doar sangue. Agora eu fiz cirurgia em janeiro, fevereiro, se for doar sangue em abril. Mas assim, eu começar a doar sangue em abril, tá para eu, de abril a dezembro, eu fazer as 4 doações, porque eu já ia ter doado sangue em janeiro. Mas a cirurgia que eu fiz da minha ficha, não foi. Fiz em janeiro uma, em fevereiro fiz a outra. Quando você é cortado, que sangra, tem que passar um período. Aqui é 12 meses, mas se numa cirurgia em outra parte do corpo, é 6 meses. Aí com 6 meses você pode doar sangue. Nesses 32 anos, eu passei assim, uns períodos, porque eu fiz cirurgia no meu corpo. Aí tem que dar o limite para poder fazer a doação de sangue. Mas o mais importante é você ter a consciência que você pode, tem saúde, fazer o bem ao próximo. E importante também que é voluntariamente, você não ganha nada com isso, nem vai conhecer nunca a pessoa que você doou sangue, porque não é legal você doar sangue e conhecer a pessoa. Eu tive uma experiência assim, eu não gostei, porque a pessoa que recebe sangue de você, e ela sabe que recebeu sangue, quando ela vê você, ela trata você diferente. Eu sou igual a todo mundo. Eu não gostei dessa, isso faz muitos anos atrás. Sempre que ela me via, ela me tratava diferente. Não, isso que nem ela pode, depois doar sangue para a minha pessoa, né? Eu nunca precisei de sangue, mas ninguém sabe, no dia da manhã, né? E outra situação assim dramática na minha vida,
chamou muita atenção sobre doação de sangue. Foi há 15 anos atrás, a minha mãe quebrou o fêmur e precisou de doador de sangue. E eu não consegui doar sangue para ela, por um estado psicológico que eu fiquei. Eu tentei 2 vezes e não consegui doar sangue. E por demorar muito, na época, arrumar a pessoa para doar sangue, ela passou 45 dias para poder fazer a cirurgia. E por essa demora, já tem 67 anos de idade, 68, ela ficou paraplégica, porque não conseguiu sangue. E eu doando sangue regularmente, mas psicologicamente não tive condição. Quem doa sangue, geralmente, um parente, um filho, um pai, um irmão, se for um acidente, geralmente não tem condição de doar sangue, porque o psicológico vai lá para cima. Você vai doar, no meu caso, eu estourei o corpo, a pele, estourou todinho, psicologicamente. Eu fui lá, mas não consegui doar. Porque é muito familiar, né? Por isso é importante ter pessoas que doam voluntariamente. Quantas pessoas eu, nesses anos todos, quando eu estou no banco sempre para doar, a pessoa chega, você vai doar sangue para quem? Eu digo, não, para ninguém, não, voluntariamente. Você pode doar para a minha pessoa, para um parente meu, posso. Geralmente é acidente. Posso, a pessoa cai no choro, desmaia, eu não sinto nada, não conheço, dou sangue, tomara que tenha salvado a pessoa. Mas para minha mãe foi diferente. Eu não consegui, ficava a noite sem dormir, eu chorava, por que é que a minha mãe não posso doar? E, consequentemente, a minha mãe hoje é paraplégica por falta de doar. Uma das coisas que levou a paraplégica, custou muito fazer a cirurgia por falta de sangue. Não que ela precisasse de sangue, mas todo mundo vai fazer cirurgia tem que ter 3 ou 4 bolsas de sangue reserva, porque se der hemorragia já está ali. E ela não conseguiu na hora certa e ficou paraplégica. E é muito complicado, saiu, eu fiquei um período pensando muito, mas isso faz parte da vida, né? Mas continuei doando sangue. E tomara que ninguém da minha família não precise de sangue para eu doar, porque é muito complicado, porque geralmente tem acidente. E doar sendo um acidente é muito complicado. Se não estiver na UTI, muitas vezes a pessoa não escapa e vem aquele prejuízo, é porque eu doei sangue, eu doei e não me salvou. E geralmente, Pelo, quem doa sangue para parente em UTI, em acidente de carro, que a pessoa morre, essa pessoa não doa sangue nunca mais, ela fica traumatizada. Porque ela nunca doou sangue, e doou sangue para a família e, infelizmente, morreu. Esse trauma, você fica traumatizado, conheço muito essas histórias. Pessoa saudável, mas não doa sangue mais, porque ficou aquele desgosto por dentro, não procurou uma terapia, não leu, não pesquisou, que ela se achou até culpada, né? Doou sangue, mas, infelizmente, a pessoa faleceu. Mas aí não, essas pessoas só doam sangue uma vez. Por isso é importante a doação de sangue voluntário. Você vai lá, doa, porque sempre os estoques estão baixos, sempre os estoques estão baixos, e as pessoas vão precisar de sangue. Nossa, muito potente essa história da tua mãe. Eu imagino a tua cabeça no sentido de que você doa sangue há muitos anos e quando chegou a vez da tua mãe, infelizmente, você não conseguiu ajudar e também não conseguiu achar um doador. Deve ter sido algo muito difícil de ressignificar, de passar para frente, né? De conseguir e continuar doando sem revolta. Parabéns por isso, porque outras pessoas, assim como você falou da pessoa que passou por isso de doar e a pessoa falecer, também você poderia ter entrado naquela questão. Já que não teve para minha mãe, eu também não dou mais. Podia ter passado por isso. E você não, você falou, ok, foi difícil, mas eu posso ajudar outras pessoas a continuarem vivendo, então eu vou continuar doando. É muito poderoso uma fala assim, sabe, Gilson? E uma coisa que você falou me chamou muita atenção, que você falou que você sabe que o teu sangue vai para determinados lugares, né? Mas se vocês não têm acesso para onde o sangue vai, como é que você tem acesso a essa informação de, por exemplo, vai para a Argentina, vai assim, como é que tem essa questão? Porque, Pela, quem doa sangue aqui em Cascavel, Toledo e Foz do Iguaçu, as pessoas que se acidentam, que aqui tem muita gente que vem e volta, todo dia de moto e carro, traz. O Brasil compra muitas coisas do Paraguai que vem aqui para Foz do Iguaçu e que vai para o resto do Brasil. Aí vem por moto, vem por carros. Aí essas pessoas que se acidentam aqui dentro do Brasil, que é aqui na fronteira, ela recebe sangue de nós brasileiros. Aí eu me incluo nessas pessoas porque eu dou sangue aqui. Cascavel, Toledo e Foz do Iguaçu, porque o sangue dessas 3 cidades, ele circula em 36 cidades da região. As 3 maiores essas, Foz do Iguaçu, Cascavel e Toledo, mas tem 36 cidades aqui que dependem do sangue das pessoas que doam sangue nessas 3 cidades. E, consequentemente, Foz do Iguaçu.
que essas pessoas ficam internadas lá, tem vez manda para Cascavel, tem vem aqui para Toledo, depende da situação, se tem paga, não tem, traz para cá, que são perto, né, 2 horas de carro, e essas pessoas se faz o tratamento e volta. Mas é só essa parte do Brasil, aqui do Paraná, e quem faz fronteira aqui também, o Rio Grande do Sul com a Argentina e Mato Grosso também, que são cidades de fronteira, que as pessoas, quando se acidentam dentro do Brasil, eles não vão para lá, eles ficam aqui, o sangue é daqui. Mas só essa região, que dessa região aqui, da gente aqui do oeste do Paraná, na triple fronteira. Aí você vai, muitos brasileiros e argentinos. Você viu aqui para Foz do Iguaçu, você fica impressionado o que é de moto do Paraguai, de carro. Muito, muito mesmo, todo dia. É um movimento, trazendo mercadoria, levando pessoas lá e cá, lá e cá. É um movimento muito grande na ponta da amizade. E acontece muito acidente. Aí, consequentemente, eles vão precisar de sangue da gente aqui. Eles não podem voltar para lá. Se voltar, se acidente aqui, é que fica uns hospital aqui, Cascavel, Foz do Iguaçu e Toledo. Estou falando para você sobre a situação aqui na Trifronteira, que é para Brasil, Paraguai e Argentina. Entendi, agora sim, é uma questão de estatística. E como é que você começou essa campanha oficialmente, né? Porque hoje você faz programas de rádio, faz programas de TV, mas como é que você se envolveu nesse momento? Não, vou fazer. Primeiro, como você decidiu realmente vou fazer campanha? E segundo, como é que você começou a se envolver com esses meios de comunicação para fazer essas campanhas semanais? Eu já vivia no meio de rádio e televisão há muitos anos, né? Muitos, desde criança, eu gosto de rádio, participava de rádio. Aí, há 10 anos, eu levei a minha história para a rede social. Eu acho que antes de 10 anos, eu levei minha história para o Orkut. Eu acho que o Orkut está mais de 10 anos atrás, né? 15 anos, 12 anos. Você lembra do Orkut aí, né? O mais novo, eu não lembro. Lembro, eu usei muito o Orkut. Eu A nossa usei. primeira, para você que está assistindo, que é uma geração nova, a nossa primeira rede social foi o Orkut. É uma rede que não existe mais, mas que dizem que vai voltar, né? Já tem uma tendência aí, já faz uns 2 anos que estão falando que ela vai voltar, se vai ou não, não sabemos. Mas dessa rede, a nossa, ela é uma rede que foi a primeira rede que a gente teve e ela foi, vamos dizer assim, deixada para trás pelo Facebook, que hoje é uma rede que também, para muitos, é uma rede extinta, né? Aí eu postei foto lá, na época não era meio difícil tirar foto, não era que nem hoje, né? Aí eu postei doando sangue. Aí depois fiquei postando, mas era coisa pouca. Aí depois veio o Face, comecei a postar no Face. Aí eu levei muito forte mesmo, quando eu cheguei em Minas Gerais, vindo para 8 anos atrás, vindo aqui para Toledo, comecei a postar muito vídeo e foto no Instagram, sobre doação de sangue e tal, fazia vídeo. E há 2 anos, eu levei para a rádio e televisão. Eu fui convidado para fazer no Dia Mundial do Doador de Sangue, 12 de junho, em Cascavel, um programa especial sobre a minha história da doação de sangue. Na época, eu fazia 30 anos de doar sangue. Aí, eu comecei a fazer a rádio daqui, depois fui para a rádio de São Paulo, fui de rádio, a Jovem Pan, a CNN, a Band News. E comecei a fazer a rádio de outra cidade, televisão, fiz televisão Santa Catarina, Rio Grande do Norte várias vezes. Inclusive, Rio Grande do Norte, eu tenho um programa numa TV lá chamada TV Futura, que toda semana eu participo. Toda semana, toda semana. Amanhã vai ser divulgado o vídeo lá que eu participei. E hoje eu fiz uma TV do Maranhão, fiz uma rádio do Rio Grande do Norte. Ontem eu fiz uma rádio de Salvador. Antes de ontem eu fiz uma rádio do Mato Grosso do Sul. E isso vou fazendo. Aí eu levei foto. Eu comecei a pesquisar redes sociais do banco de sangue. Comecei a entrar em contato do Brasil todo. Aí eu comecei a ver a lacuna. Eu olho todo dia, eu olho alguns bancos de sangue na rede social, sempre está precisando de gente para doar sangue, não tem campanha do governo. Já que eu tenho acesso ao meio de comunicação, eu participo 30 segundos, 40 segundos e falo a minha história e vai incentivar as pessoas, né, doar sangue, ver que quem tem 30 anos que doa sangue não vai ter problema com a saúde. E começou a dar certo, como as pessoas dizem, eu participo toda semana. Uma rádio de São Paulo, a Rádio Capital, toda semana participo também. A Rádio Aparecida, a maior rádio católica do Brasil, que é a Aparecida de São Paulo, eu participo, é transmitido para 100 emissoras de rádio no Brasil todo, por a internet, YouTube, e os aplicativos de rádio para o Brasil e o mundo, né? E tem as pequenas rádios também. O importante é eu estar participando e incentivando as pessoas, não doar sangue. E nisso foi crescendo, as pessoas foram gostando e eu comecei a participar. E hoje faz 2 anos e está dando certo, né? Sempre estou participando, toda semana, toda semana. Não me atrapalha
Eu já participava pedindo música e hoje eu não peço música. Alguma vez eu peço, eu não peço. Falo um pouco da minha história. Mas é tipo um comercial mesmo, só é 30, 40 segundos. Mas é importante que as pessoas, a mensagem que eu passo, né? A cidade que eu estou, quem eu sou e a importância de doar sangue. Isso vai incentivar muita gente. Por exemplo, essa rádio de Salvador, ontem eu participei, a Rádio Sociedade da Bahia. Essa rádio, ela chega a mais de 100 cidades no estado da Bahia, em rádio normal, está ouvindo o seu rádio em casa. Fora os aplicativos de rádio e YouTube. Uma mensagem daquela de 30 segundos, quantas pessoas não viu e quantas pessoas daquela ali, eu vou doar sangue, eu atrasei, não vou doar depois. Eu lembro que há 12 meses atrás eu participei da Rádio Bandeirante de São Paulo, do programa de Joel da Atena, que apresenta na Band o Gente, ele tem um programa de rádio. Aí ele disse, você me lembrou, eu vou doar sangue sábado, eu estava até esquecido, no sábado. Aí foi um dia de quinta-feira, aí no outro dia ele foi doar sangue. E aquele programa dele tem muita audiência, ele e Ana Paula. É um programa que é transmitido para a cadeia de rádio de Bandeirante, todo o Brasil. Tem São Paulo, tem Brasília, tem Goiás, tem Fortaleza, tem Porto Alegre, tem Belém do Pará. E naquele momento, muita gente está ouvindo, né? Aquele programa e a minha história, alguém vai querer doar sangue. E se uma pessoa só for, é muito importante, porque essa pessoa só vai salvar 4 pessoas, que provavelmente alguns dias podiam ter morrido por falta de sangue. E isso me incentiva cada vez mais a doar, as pessoas gostam, porque lembro, né? E fora isso, não tem campanha nenhuma na rádio. Há 2 anos atrás, eu fiz a campanha não oficialmente do governo de Goiás, do governo Tom Rico, mas não fez campanha em dezembro. Eu vi a coordenadora lá participando de uma rádio lá, difusora, entrei em contato com ela via rede social, disse, isso aqui não tem campanha. Ela disse a cidade que tem banco de sangue, eu fiz a capital e cidade. Eu fiz umas 15 participações. Não ajudou, de certa forma ajudou. Pouco me ajudou, que alguém foi doação, que o ideal era o governo investir em mídia, em rádio, para fazer pelo menos umas 40 chamadas por dia, mas não faz, pelo menos eu fiz, manhã, tarde e noite, quando eu posso, à noite, quando eu chego, se o pessoal trabalho, participo. E isso me incentiva e eu não vou desistir, né? Incentivar mais pessoas a doar sangue. Bacana disso. Eu acho muito legal isso, porque a tua história, a tua jornada toca a vida de outras pessoas, né? E como você sente que essa decisão impactou a tua vida? Para melhor? Como é que você sente que isso fez a diferença na tua trajetória de vida? Por eu doar sangue, muitas coisas eu penso muitas vezes, somente na minha saúde. Porque eu tenho essa responsabilidade. Porque a pessoa que doa sangue tem responsabilidade, não é qualquer um pode fazer tudo que quiser. Tem que dormir bem para não adoecer, porque se você adoecer, você não pode doar sangue. Se alimentar legal para não adoecer. Uma vida sexual tem que ter cuidado para só transar com preservativo, porque uma das coisas que a pessoa para de doar sangue é porque eles pegam DST, seja AIDS, sífilis, gonorreia, qualquer doença DST pegou, já acabou a carreira de doar sangue. Eu tenho cuidado nisso aí. E tenho muita responsabilidade em tudo que eu faço na minha vida. Tenho que dormir legal. Isso me ajudou muito, por eu doar sangue, eu cuidar mais da minha vida. Já hoje eu fui médico, mostrar os exames de rotina, ele falou, tudo perfeito. Aqueles anos que você faz rotina, no caso, tem 50 anos, eu fiz o da próstata, passa 10 anos, tem maior preconceito. Né? Os outros exames, triglicérides, pico, tudo legal. Por uma vida que eu tenho, assim, nos últimos 3 anos, a minha alimentação mudou muito. Eu fiz uma reeducação alimentar, não que eu não tenha, eu tinha antes, eu nunca bebi, nunca fumei, mas eu tirei açúcar da minha vida. Faço academia 3 vezes por semana, não para ficar bombado, ter saúde, caminho 3 vezes por semana também. Eu faço academia por amanhã, um dia outro eu faço caminhada. E tenho alimentação saudável, com fruta, preciso de banana para não ter câmera, maçã, ovo cozinhado, eu como todo dia ovo cozinhado, bebo mais de 2 litros de água por dia, refrigerante eu tomo uma vez na vida, com uma festa, não como pastel, bolo doce, tudo que é ruim para a saúde eu não como, só vida saudável. E isso eu tenho certeza que foi essa minha caminhada de doar sangue. Mas isso, Pelo, se você é novo, tem 20 anos, tal, você pode comer de tudo para doar sangue, mas não tem problema nenhum, não. Dentro que no dia você for doar sangue, você não pode comer nada gorduroso, uma feijoada, você comer, você vai ter problema lá. Na hora de doar sangue, vai doar o sangue, mas nos exames o sangue vai ser reprovado. Mas você pode comer tudo. Agora, eu, por causa da minha idade, eu
comecei a ter cuidado mais da minha alimentação, né? E sou hipertenso, há 5 anos que eu hipertenso, não por vida que eu tinha. Minha vida é boa, mas problema familiar, minha mãe é hipertenso. E isso aí também fez eu sal, como sal também, e tomei o comprimido todo dia. E num modo geral, por ser doador de sangue, eu acho que eu me organizo mais minha vida, eu cuido mais da minha saúde, em todo sentido. Preocupo muito com a minha saúde, de não engordar, porque você engordar demais pode ter problema também. Mas nunca fui gordo, sempre fui um peso normal. E eu acho que é isso, é cuidar da minha saúde, principalmente a alimentação e dormir legal, né? Para você fazer exercício físico, para você ter uma vida bem normal. Acho que foi fundamental isso aí. Por doar sangue, cuido mais da minha saúde. Que talvez eu me doar sangue não cuidava muito assim, né? E o conhecimento que eu tenho, né? É interessante você trazer isso, porque eu falo muito de prosperidade, né? Prosperidade é o que eu trabalho muito com os meus clientes. E cuidar da saúde física é um pilar muito importante para a prosperidade, né? E a gente muitas vezes esquece disso no dia a dia por conta da corrida do dia a dia, e a gente precisa cuidar do físico, porque o físico é o veículo para a gente poder correr atrás, criar o que a gente quiser, viver, a gente precisa do físico. E muitas vezes da prosperidade as pessoas esquecem de cuidar de si. E é interessante que você, vamos dizer assim, melhorou o seu cuidado sobre a sua vida para poder cuidar dos outros. É muito interessante isso que você traz, porque é sobre isso. Prosperar também é sobre isso, é sobre você querer o melhor para você, enquanto você também quer o melhor para o outro, né? É uma abertura de caminhos, porque, gente, assim, quando a gente está falando de uma doação, todo mundo ganha. O Edilson, ele pode não ganhar em dinheiro, mas ele ganha outras coisas, ele ganha a saúde dele, por exemplo, como ele trouxe, que é o mais visível, mas quando a gente fala a nível energético, toda ação tem uma consequência. Se ele é uma pessoa que está contribuindo de coração aberto para salvar vidas, é óbvio que ele vai ter uma retribuição com relação a isso, seja de que ordem for. E eu falo retribuição porque quando a gente fala prosperidade, as pessoas pensam muito em dinheiro, né, disso. E prosperidade é dinheiro, sim, mas não é só isso. É você ter uma boa qualidade de vida, é você ter pessoas no teu caminho que te ajudem, é você ter condições de vida que te façam poder ter coisas melhores, uma vida mais leve, e tudo que a gente faz contribui. Se a gente está ajudando o próximo, essa ajuda volta para a gente, sabe? É muito importante a gente trazer sobre isso. Eu falo porque eu já tive esse tipo de experiência, sabe, disso, de doar o meu trabalho, por exemplo, para pessoas que realmente precisavam. Eu sou mentora, sou terapeuta, e já teve casos que apareceram pessoas que não podiam pagar meu trabalho, porque elas estavam em situações de vulnerabilidade mesmo, real, e eu falei, não, eu consigo te ajudar no momento, eu tenho como fazer isso. E eu fiz de coração aberto. E foi muito engraçado que chegou um momento que eu vi a retribuição ali. Não da pessoa simplesmente, mas o universo me trouxe de volta. Eu tive olhos para ver o universo falando: você ajudou aquela pessoa, então tá aqui de volta a tua recompensa. Porque a gente ajuda, a gente também é ajudado. A gente também recebe. E é muito legal você trazer isso, porque tem a parte de receber do universo, mas tem a parte de você aprender a olhar você mesmo por um novo olhar ao cuidar do outro. Eu achei isso muito legal. E para você que está há tantos anos, para quem quer começar a doar sangue, como você fala para a pessoa, como você falou da questão da alimentação, que tem que ter essa questão, mesmo quando é jovem, tem alimentação que você tem que tomar cuidado de dias antes e tal. O que você recomendaria para uma pessoa falar, olha, eu quero começar a doar sangue? Quais são as, vamos dizer assim, dicas básicas para essa pessoa se organizar ou se cuidar para começar a doar? Primeiro, ter a força de vontade, né? Querer doar sangue e não ter medo dos mitos e, assim, tirar tudo o preconceito que existe na cabeça, infelizmente ainda existe, né? Ter alimentação saudável, ter saúde e ter a força de vontade. A primeira vez não vai ser legal, provavelmente, uma furada, uma furadinha, mas não dói, pode ser que doa. Pode ser que tenha algum desconforto, pode ser que algumas pessoas sintam, mas o importante é ter a força de vontade assim, e ter aquele compromisso. Doe sangue hoje, não é obrigado a doar 4 vezes por ano. Então, doa só 2 vezes, ou mesmo uma vez. Porque tem muita gente que não pode pelo trabalho e tal, né? Tem muitas coisas que atrapalham. Mas doa pelo menos uma vez por ano. Isso é tão importante, você vai salvar a vida. Você vai se cuidar também, porque quando você doa sangue, você recebe um bocado de exame.
que você faz, você está legal. Se der algum problema, ali mesmo você é acompanhado por um médico do banco de sangue, vai começar um tratamento. E é muito importante isso aí, você ter essa responsabilidade. E eu aconselho que eu dou que vá sem medo, vá doar, você vai salvar a vida, você vai ser feliz. E doar sangue, quando você doa sangue, tem muitos benefícios para a saúde da gente também, que doa sangue, muitos benefícios, muita coisa boa. Por exemplo, Pela, quem doa sangue, que tem a carteirinha, mas tem que doar sangue regularmente, 3 vezes por ano. Você não paga nenhum concurso público, nem estadual, nem federal, nem municipal. Esses museus famosos de São Paulo, e aqui em Curitiba tem uns, você não paga nada, você tem sua carteira em dia, né? Aí você não paga nada. E tem alguns eventos que você também não paga nada. Tem um bocado de vantagem para quem doa sangue. Em fila preferencial, você tem na carteirinha. Você pode ter 16 anos, 16, não, 17, no caso você já tem 3 de doação. Você tem 17 anos, você tendo a carteira de doador de sangue, em qualquer fila preferencial, você tem preferencial para você, que nem em todo canto tem assim, idoso, gestante, né? E tem outras, alguns explicam mais coisas. Você entra, e muita gente que fica questionando. Mas como é que uma pessoa de 17 anos, que tem uma carteira, vai pegar uma fila dessa, que não é uma fila normal? Vou explicar aqui, que muita gente não vê esse outro lado. Você precisa fazer uma doação de sangue 10 horas da manhã. E se você não pegar essa fila preferencial, você vai fazer a doação à tarde, 3 horas da tarde. De 10 horas, 3 horas da tarde, a pessoa vai morrer, porque você não foi doar sangue. Por isso que existe isso. Muita gente não entende. Eu vi já confusão dentro de banco. Uma pessoa jovem pegou a fila preferencial, usou a carteira de doador de sangue e entrou na fila. E a pessoa não entende isso. Não sei se a pessoa ia doar sangue naquele dia, mas se fosse dela doar sangue de 10 horas, ela ia doar sangue de 3 da tarde. De 10 às 3 vai morrer 4 pessoas, porque ela tem esse direito a doar sangue, ela é doador de sangue e tem essa carteirinha. Aí ela vai pegar a fila preferencial, de 10 horas vai doar sangue. Salva 4 pessoas. E se ela não for, ela vai de 3 horas. De 10 às 3 vai morrer 4 pessoas, porque ela não teve lá doar sangue. É uma coisa muito simples. Aí, e muita gente não entende. E tem muita gente que usa isso. Agora, particularmente, eu tenho minha carteirinha, mas eu nunca usei minha carteirinha não preferencial. Nunca teve de citar, mas eu tenho direito. Por lei. Ali, só puxar na internet, vai dizer os artigos da lei federal. Qualquer um que tem a carteirinha, isso para isso tem que doar sangue 3 vezes durante o ano. Aí e essa carteira é renovada todo ano. Aí você tem acesso a todos esses benefícios por ser doador de sangue. E assim, Pela, agora no segundo semestre, eu quero começar por o Paraná, eu quero dar palestra nos colégios para incentivar os jovens, 16 anos, a doar sangue. Por muitos mitos que eles têm, por medo, por a criação, por os avós, o pai fala mentira, mente muitas coisas, fala que doar sangue fica amarelo, que vai doer. E eu quero ir para os colégios para fazer essas palestras voluntariamente, para incentivar essa galera jovem do sangue, porque hoje quem doa sangue são as pessoas mais velhas. Essa galera de 16 a 20 anos de idade não está nos bancos de sangue. Pode ir aqui e acolá um doar sangue, mas individuais, eles não vão doar sangue. Por várias falta de informação, e tem aquelas pessoas, com pessoas que dizem assim, não, vou doar sangue, não preciso de sangue, vou doar sangue para ninguém. Todos nós podemos precisar de sangue. E a melhor coisa é você doar sangue do que receber. Porque, infelizmente, quando alguém recebe sangue, ele está na situação mais complicada do ser humano no hospital. Ele está mais para lá, para ir, do que para ficar. Mas tem gente que tem essa consciência. Não vou precisar de sangue, eu sou mais doar, nunca quero receber, porque eu sei que devo receber sangue, eu estou muito mal, muita situação assim, que só Deus mesmo, um milagre. É melhor doar que receber, né? Total, Edilson. A gente está chegando aqui no final do nosso bate-papo, mas antes do Fofocando com os Oráculos, você tem alguma coisa que você quer acrescentar sobre essa questão para trazer mais consciência ou dar alguma orientação? Assim, para as mulheres, se você tiver menstruada, a menstruação estiver regular, pode doar assim normalmente, porque assim, você pode menstruar por amanhã, chegar uma emergência de tarde, que alguém está precisando de sangue, você pode doar voluntariamente, dentro que a menstruação esteja regular, né? E você de 16 anos a 69 anos pode doar sangue também. Atividade sexual, você pode ter transado normalmente, você não sabe, você amanhece o dia, chega uma notícia, tem que doar sangue. Pode doar também, não faz problema nenhum, não. Mesmo você tenha dormido mais de 6 horas e o sexo não vai empatar. Tem esses mitos que não são bem esclarecidos, né? Mas se você entrar lá na página de saúde, isso é tudo explicado. Você pode doar sangue. Se você bebeu 12 horas antes
Você pode doar sangue também, almoça, toma um banho, pode doar sangue. Tem algumas coisas que não são bem explicadas, mas você pode doar sangue tranquilamente, vai ter nenhum problema, nem para você, nem quem vai receber. Bacana, a Terezinha está falando aqui, eu também prefiro doar do que receber, tá certo, gente? É louvável vocês que doam mesmo, porque é importante a gente fazer esse movimento, a gente trazer essa consciência. Eu achei muito legal para trazer esse espaço. Geralmente é um assunto que eu não trago aqui no canal, mas eu achei que falei, vale a pena. Esse é um assunto que vale a pena a gente trazer, a gente discutir, a gente trazer consciência, porque salvar vidas é importante. E às vezes, para salvar uma vida, a gente não precisa fazer muita coisa. Essa é a lógica do que a gente está trazendo aqui. Não precisa de muito para salvar uma vida, desde que você só tem que estar disposto. Você tem que estar disposto e se permitir doar sangue. Mas eu achei legal porque hoje isso quebrou vários mitos aqui, muito interessantes. E essa parte da carteirinha dos benefícios eu não sabia mesmo que existia esses benefícios de você conseguir gratuitamente para museu, para alguns lugares, essa fila preferencial. Fica aí, gente, para você que pensa, não vou ganhar nada com isso, tá aí uma opção também para você. Você que quer ter um retorno mais prático, tá aí um retorno mais prático também, olha o incentivo para você. E você trazendo isso é bem interessante, porque como tem desinformação mesmo sobre isso. É algo que é tão necessário, mas uma informação básica como essa, que poderia até ajudar pessoas a ter mais interesse em doar, não chega. E é uma informação simples que poderia chegar a mais pessoas para ajudar no desenvolvimento delas, né? No salvar pessoas. É verdade, só uma bolsa de sangue. Exato. Como eu disse, falou, você doando sangue, você pode ajudar 4 vidas. Olha a potência disso, é muito interessante o que a gente está falando e muito poderoso. E Edilson, eu quero saber de você se você já quer ir fofocando para os oráculos, se você quer falar mais alguma coisa, que você sabe que Não, quem está aqui sabe que os oráculos são fofoqueiros. não é só as pessoas ter a consciência, né, e a responsabilidade de doar sangue, né? Vamos doar sangue voluntariamente. Não deixe para doar sangue quando alguém estiver na UTI, que geralmente é um acidente de carro e é muito complicado. E assim, nunca queira doar sangue para conhecido nem amigo, porque infelizmente quem recebe sangue está mais para lá do que para cá. Qualquer idade, de qualquer idade, você que vai receber sangue está mais para lá do que para cá. E você doar sangue para conhecido, num acidente ele morreu, é muito chato. Melhor vá lá, doar sangue voluntariamente, você não sabe quem recebe, você sabe qual pessoa vai receber seu sangue. Vamos doar sangue, vamos deixar os mitos, preconceito. E assim, se você quiser mais informação, você pode entrar no site do Ministério da Saúde, na Secretaria Estadual, tem explicado, bem explicado lá, você lê, para tirar todas as dúvidas, e vá sem medo, beba pelo menos 500 ml de água antes de você doar sangue, isso é muito bom, e pode sem medo. E assim, pelo que eu não falei aqui, que eu esqueci, um momento muito difícil na doação de sangue para mim foi na pandemia. E na pandemia para cá, acho que está com 5 anos, né, a pandemia, foi 2021 para 2020, né? Essa data aí. Caiu 10% a doação de sangue. E, na época, eu tive que doar sangue num dia complicado. Eu não gosto de frio. E doei sangue aqui no Paraná, que em junho e julho faz muito frio, né? Eu doei sangue aqui com 5 graus. É muito frio para mim, que sou nordestino. Mas eu tive que doar porque eu estava na época e pouca gente doou sangue. E muita gente que doou sangue naquela época foi a última doação de sangue que fez, porque depois que chegou da doação, pegou a Covid, ou no caminho, ou lá no Cidão pegou e morreu. E eu, nesse ano, eu fiz as 4 doações. Você tinha medo? Eu tinha muito medo. Eu doava sangue e me ficava 14 dias com medo de ter pegado uma doença dessa. Até porque, se eu tivesse pegado, provavelmente eu não estava aqui, porque eu sou hipertenso. E a maioria das pessoas que morreram tinha algum tipo de doença, né? Mesmo jovem. Mas eu fiz as minhas 4 doações, era muito complicado você doar de máscara. Hoje eu tenho uma opção, fora da pandemia, eu não dou sangue nem em junho, nem em julho, aqui no Paraná, porque é frio. Eu dou sangue em maio, eu vou lá para agosto e setembro, porque nesse período é muito frio, e eu tenho um problema com frio. Mas eu fui doar sangue, arriscando minha vida, e a pessoa perguntou lá, você vai doar sangue para familiar? Eu disse, não, voluntariamente. Ela disse, raras pessoas que estão vindo doar sangue voluntariamente,
por questão da doença. Tinha vacina, quando eu tomei a vacina, tinha que passar um prazo para doar sangue, não podia tomar vacina e doar sangue. Foi um momento muito difícil e, infelizmente, muita gente morreu. E eu podia ter morrido nessa época também, porque eu não tinha nada, eu não tinha que ir lá doar sangue, não tinha parente, não tinha amigo, não tinha ninguém, mas eu ia voluntariamente. Caiu muito e, nessa época, muita gente precisou de sangue, muita gente mesmo, muita gente. Graças a Deus, Deus me concedeu de eu ir, nunca peguei nada, doei as 4 vezes direitinho e tomara ter salvado muita gente nesse período, né? Nossa, Gilson, que poderoso isso, que você não tinha me contado dessa questão da pandemia É, a gente nem imagina isso, né? Que primeiro caiu 10% de lá para cá, e segundo então dando parabéns para você aqui nos comentários, inclusive, dessa questão de quanto. Olha como é poderoso, gente, a gente parar para pensar. Ele arriscou a vida dele porque ele sabia que a vida dele podia ajudar a salvar outras vidas. Ele fez questão de arriscar a vida dele e fazer coisas que ele não gostaria de fazer, porque ele sabia que esse simples ato poderia mudar a vida de alguém. E quantas vezes a gente não faz o mínimo, até em situações que não tem risco de vida? Que a gente não vai salvar uma vida, mas a gente fica com medo do que vão pensar, do que vão dizer. Isso é uma coisa para a gente parar para pensar o que é prioridade para a gente, né? O Edilson mostrou muito bem que para ele prioridade é ajudar os outros, é poder servir os outros, independente de qualquer coisa. Então, gratidão mesmo, Edilson, por compartilhar sua história aqui com a gente, por trazer esse depoimento, que a tua história chegue a muito mais pessoas, para que incentive a fazer doação de sangue, para que incentive a ajudar outras vidas. Obrigado. Obrigado. E assim, eu pensava também nesse período, assim, se eu morrer na doação de sangue, morrer que eu falo assim, eu doar sangue, salvar 4 pessoas e pegar a pandemia e eu ir embora, mas eu ia embora, mas 4 pessoas escapavam. Eu sempre pensava isso. E sempre está isso na cabeça. Rezava, porque tenho muita fé em Deus, e estava. Se eu morrer, mas eu salvei 4 pessoas. Mesmo que porque algumas pessoas foram doar sangue nesse período, salvaram 4 pessoas, mas eles depois morreram. No período de 14 dias, pegaram ao Covid e foram embora. Mas salvaram 4 pessoas, né? É isso que eu pensava. Se eu morrer, umas 4 vai ficar vivo. E fui. Eu dizer que eu ia com coragem, não, eu ia com medo, mas eu fui, né? E graças a Deus não peguei e salvei 4 pessoas. E se tivesse morrido nesse período, mas tinha salvado 4 pessoas, né? Bonito, Gilson. Parabéns. Continue esse teu movimento tão bonito, esse propósito tão bonito de tocar outras vidas de pessoas para permitir uma segunda chance, né? Porque na verdade é isso. Não dá para garantir se uma doação de sangue vai salvar, mas ela é uma segunda chance real para que alguém verdadeiramente possa sobreviver a um acidente, a questões assim. Então, parabéns por isso. E gratidão por compartilhar a história. E bora pro Fofocando com os Oráculos? Bora. Para quem está aqui pela primeira vez, eu termino o meu programa sempre com um Fofocando com os Oráculos, porque os oráculos são fofoqueiros. Hoje eu vou usar um tarô Pamela Smith aqui para nós. E qual vai ser uma pergunta ou um conselho, Edilson? Um conselho. Você quer conselho sobre o quê? A vida profissional. Ok. Pode ser os dois, vida profissional, pessoal, só pode ser um. Uma pergunta só. Então, vida profissional. Então tá. Então vamos lá, um conselho para a vida profissional do Edilson. Um conselho para ele. Tá, bora lá. Então vamos. Edilson, a primeira carta que apareceu foi a carta do julgamento. A carta do julgamento fala que no momento você tem que soltar coisas do seu passado que não existem, que não servem mais. Aprender é como se fosse o momento de você fechar ciclos para abrir um ciclo novo. Então você tem que ver o que desse momento não serve mais para eu poder soltar, porque dentro do que dá mostrando nessa carta, pelo visto você ainda está apegado a coisas que não fazem mais sentido ou que te travam. Então essa carta está falando, para você seguir em frente, você precisa fechar ciclos, aprender o que tinha que aprender e seguir em frente, porque senão as coisas vão travar e você não consegue dar continuidade para o que você quer.
A segunda carta veio a carta do mago. A carta do mago, ele está falando que você tem todas as possibilidades para fazer o que você quer, para empreender, para melhorar. Mas no momento atual, você não está sabendo fazer isso de uma forma efetiva. Ela fala, olha, ele tem tudo na mão, tá tudo certo, não está faltando nada, mas ele não está sabendo usar ao favor dele as habilidades que ele tem para conseguir prosperar nesta área. Mas está falando que falta um alinhamento de ideias mesmo, sabe? E vem a questão do ermitão. O ermitão, ele fala que esse alinhamento de ideias, ele vem realmente de você ouvir a tua própria voz interior. Então, ele está pedindo, fica mais recluso com você, alinhe o teu pensamento, ouve mais a tua voz interior, menos a voz do mundo, para você trabalhar a sua sabedoria interna. Então, ele está falando para você se reconectar com o que você verdadeiramente quer, só verdadeiramente deseja, para você poder fluir. Vem uma coisa na minha mente que é como se você fosse se conectar com a tua alegria de criança, a tua criança sonhadora, né? Porque durante a vida a gente acaba apanhando muito e fica difícil acreditar que algumas coisas ainda são possíveis. Então ele está pedindo aqui para você se conectar com essa essência do sonho de que as coisas são possíveis e se permitir acessar isso para organizar, mas muito com a tua verdade. Você precisa trazer, acho que ainda mais a tua verdade, porque é como se, eu não sei se é isso que está vindo, mas é como a sensação que me dá é que você usa a tua verdade, por exemplo, nessa campanha que você está fazendo, essa campanha vai muito a tua verdade, a tua essência, mas no teu trabalho ainda não está com essa garra, não tá, ou talvez não esteja tão claro no teu trabalho como está em outras áreas da vida, sabe? Essa potência sua. Então, está pedindo para trazer você mais inteiro para essa questão, para você conseguir fechar os ciclos, entender melhor as suas potencialidades e ir para cima. Mas acaba com a carta do mundo. E a carta do mundo fala que tem tudo para realmente ter um futuro profissional muito bom, de conquistas, de coisas novas, de muita coisa boa. Mas para chegar aqui, tem que passar por aquele processo primeiro. Você tem tudo para conquistar grandes coisas, para você realizar os seus sonhos, para fazer uma virada na sua vida profissional para melhor. Mas antes você tem que reestruturar primeiro, fechando ciclos, olhando as suas potencialidades e se organizando internamente, acreditando até mais em você e que as coisas são possíveis para que as coisas caminhem. Tá bom, muito obrigado, gostei das cartas e seguir o que as cartas estão falando, né? Afetar mais em mim, seguir em frente, no caso, meu lado profissional. Sim, e é interessante fazer esse tipo de tiragem, eu gosto muito, porque os conselhos, eles mostram aonde a gente está, mas eles mostram as tendências, não é nada definitivo. Eu não sei se você já tinha tirado carta com alguém antes? Eu não perguntei isso. Não, a Primeira vez. É. Então, deixa eu trazer essa clareza aqui. As cartas, elas funcionam como uma leitura de possibilidades. Né? Dentro da minha linha de atendimento, eu falo, eu prevejo futuro? Não, eu leio as possibilidades que estão na tua vida, dentro do seu comportamento atual. Então, se você mudar as coisas, isso aqui muda, porque ele está falando justamente, tem essa tendência, o que você vai fazer com isso? E se você não decidir fazer nada com o que eu estou falando? Nada vai mudar. Se você decidir fazer essas questões, aí sim, porque quem constrói o teu futuro é você. Então, as cartas, elas são uma espécie de, se eu continuar como é que eu estou, para onde eu estou indo? E se eu não mudar, para onde eu estou indo? Porque, por exemplo, tem pessoas que tiram justamente para saber, é interessante eu fazer uma transição de trabalho, de carreira, agora? É interessante, tem gente que me procura, é interessante abrir uma nova empresa agora para saber se o momento é propício, porque às vezes não é. Então, ele serve para ter alertas da nossa vida sobre diferentes áreas, para a gente poder, dentro do que a gente quer viver, se organizar da melhor forma possível, dando alertas mesmo. Então, é um prazer tirar pela primeira vez cartas aqui para você, no ao vivo. Espero que seja de muita contribuição. E para quem chegou aqui até o final, eu vou tirar um conselho das cartas, vou tirar uma carta de conselho para quem está aqui, porque você merece. E também serve para quem está vendo a gravação. E a carta que saiu foi a carta dos amantes. A carta dos amantes, ela está falando justamente, é engraçado porque é como se fosse um complemento da leitura do Edilson, que siga o teu coração. Quem está falando, tira uma carta para mim, está aqui, olha. A carta dos amantes, ela está falando do ouça mais a tua voz interior, porque a dúvida, ela vem quando a conexão com a gente não está certa, quando a gente não está sabendo ouvir qual é a prioridade.
A Carta dos Amantes, ela fala muito sobre o amor, mas antes do amor, ela fala do se tem dúvida, é porque você ainda não conectou com a tua verdade do coração ainda. Então, na situação que você está vivendo, qual é? O que o teu coração deseja? E quando eu falo isso, gente, tem algumas pessoas que falam, Pérola, é muito fácil falar. Vamos focar no que a carta está dizendo, que é, o que teu coração deseja? Eu vou usar o que eu falei para o Edilson aqui, que veio muito claramente para mim, que ele precisava se conectar com a energia da criança. Por quê? Porque quando a gente fica adulto, a gente trava o que é possível. A gente bota um limite no que é possível. A criança não tem limite. A criança acredita que se pode, pode, tudo pode. A gente bota limite. Quando a gente começa a colocar os limites, a gente vai travando. Porque a gente fala, isso aqui não é possível. E quando a gente determina que algo não é possível, não é possível. A pessoa falando aqui, gratidão, foi certeira. Foi certeira. É sobre isso. Qual é a verdade do coração? Essa carta é para... Quando eu faço leitura coletiva, é para todo mundo, inclusive para mim. Então, é aquela coisa que a gente para pensar. Qual é a prioridade? Você está seguindo o teu coração de verdade ou você está colocando limite no que é possível porque alguém disse que podia e não podia? Gente, tem coisas no mundo que são loucas. E que a gente fala, isso não é possível, e se torna possível. Eu, como uma pessoa que trabalha com energia, alinhamento de prosperidade, eu vejo coisas acontecerem que fogem do racional. Por quê? Porque a pessoa passou a acreditar que tudo é possível. E alinhou e tirou os obstáculos energéticos e as coisas começam a fluir de uma forma que você fala, gente, eu penso, as coisas começam a fluir, por quê? Porque tá alinhado. Mas tá alinhado por quê? Conectou com a verdade do coração primeiro. Entendeu o que era prioridade para si primeiro, para depois o caminho abrir. E é isso, meus amores. Se vocês quiserem mais informações, quiserem consulta, quiserem fazer o agendamento, como eu falei, da sessão diagnóstica para entender onde você tá para prosperar, eu vou deixar aqui abaixo o formulário da sessão diagnóstica, lembrando que eu atendo poucas pessoas gratuitamente por semana, então vai aí, bora lá, clica aqui para a gente agendar a sua sessão, para quem foi selecionado para a semana. Estou de coração. Ei, que maravilha. Gratidão por quem pôde estar aqui no ao vivo. Um beijo, Terezinha. Um beijo também para quem está assistindo no gravado. E finalizando, eu quero pedir para o Edilson passar as redes sociais dele e uma mensagem final para a gente fechar. Obrigado, primeiramente, pelo convite, passar um pouco do meu conhecimento da minha história com doador de sangue, para incentivar mais pessoas a doar sangue. E minha rede social é Dilson Gomes Palestrante, vocês vão lá, que eu estou sempre participando de rádio, televisão do Brasil, postando alguma coisa sobre doação de sangue. Quando eu faço doação de sangue, eu posto vídeo, foto. Tem muita coisa boa lá, né, para incentivar as pessoas a doar sangue. E para vocês que estão assistindo ao vivo gravado, não desista dos seus sonhos. Siga em frente, seja no lado profissional, pessoal, tenha fé em Deus, siga em frente. Porque o único responsável por você é você mesmo. A pessoa mais importante da vida é você, não é ninguém. Então, siga em frente e já deu certo. Muito obrigado, boa noite e até a próxima, minha amiga Pérola. Foi um prazer ter você aqui, Edilson. Gratidão por mais essa live juntos, por toda essa história muito poderosa. Que Deus abençoe teu caminho e continue te ajudando a salvar muitas vidas, porque isso é muito bonito. E você que está aqui com a gente, continue acompanhando a página. Toda segunda-feira nós temos a nossa live do Alta Frequência para Prosperar, 12h30, no Instagram e no TikTok, lá a gente vai para prosperar. E quintas nós temos aqui fofocas terapêuticas, onde a gente sempre tem um bate-papo para ajudar a gente a fazer fofocas que curam. Porque eu falo, eu criei um programa para saber da vida dos outros, e as pessoas vêm aqui me contar a vida dela, porque eu quero saber. Então, aqui fofocas que curam, porque aqui a gente faz fofocas que transformam a vida. A gente conta a nossa história, a gente conta algumas questões, mas para ajudar você também a refletir para a tua vida, para ter algo melhor para você. E é isso, um grande beijo a todos. Quem quiser depois me procura, as questões estão aqui. O meu @ é o Pérola Bittencourt Autoestima, nas minhas redes. Um beijo, nós nos vemos na próxima semana, meus amores. Tchau. Tchau.